Muito boas-vindas a mais um dos nossos episódios aqui de estudos do Evangelho de João. Vamos ao longo desse ano, semana a semana, ganhando novas nuances. O objetivo aqui é passarmos por todo o Evangelho de João, olhando para pontos que são simbólicos, para aspectos que vão nos auxiliar na nossa vida, nas nossas consciências. Como eu já disse nos episódios anteriores, nos atendo principalmente a uma busca que é de todos nós, em alguma medida, pela verdade maior, não pela verdade da parte. Porque quando nós tentamos segurar a verdade de uma partezinha, nós criamos um dogma. Mas quando nós nos conectamos a uma verdade que é maior do que nós mesmos, aí sim nós estamos com a possibilidade de expandir nossas consciências. E aqui no Evangelho de João, texto bíblico, né, tem muitas nuances, tem muitos aspectos, muitas histórias lindíssimas e amorosas de sabedoria, para nos trazer mais elementos de consciência. E é o que, ao longo desse caminho, desse percurso, longo até, parece com uma peregrinação, tenho sentido isso. Como peregrina de Caminho de Santiago, é o que eu estou assim, experimentando dentro de mim, a cada semana vendo e olhando com vocês, vindo com um trecho, né? E essa semana nós vamos ao terceiro trecho que eu selecionei aqui, né, na sequência, ao início. Nós temos a presença do João Batista. Ele entra aqui como ele tem um papel muito importante de anunciar. Ele vem dar testemunho do tamanho que Jesus representaria, né, ali adiante. Aqui, nessa passagem de hoje, nós temos uma cena em que o João, ele é questionado, o João Batista, né? Ele é questionado. Eles olham o ato dele de batizar como algo muito sagrado, como algo de uma, assim, o batismo, ele exige um poder com o mundo sutil, com o mundo invisível. E eles acreditam aqui que o João ele está querendo se colocar num lugar de Messias, já que ele está batizando. E nesse momento, vocês vão ver, o João vai dizer que ele não tem esse lugar tão grande assim, mas que entre eles haveria esse grande, né? Haveria o verdadeiro Filho de Deus. Então vamos a essa passagem, tá? Somem daí as suas visões também, os elementos que vocês têm em mãos, sobre esses pontos que hoje vão estar presentes aqui na nossa passagem, tá? Então eu vou ler para nós. Vamos ver aqui. Testemunho de João Batista. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe quem era. Então já vão ali, vejam que até os sacerdotes, né, que têm um posto espiritual mais tradicional, mais bem conservado, para questioná-lo, tá? E eles vão, olha só, quando os judeus lhe enviaram, então eles vão amando de, tá? Para fazer esse questionamento. Ele confessou sem reticências, confessou que não era o Messias. Vejam, sem reticências. O que são as reticências? Você fala assim, meio que deixando em aberto, meio que deixando, falando, mas não falando tudo. Quando ele diz sem reticências, quer dizer que tem um ponto final. Ele fala com firmeza. Confessou que não era o Messias. Perguntaram-lhe, então, és Elias? Estão querendo saber se ele é também
um enviado. E ele responde: não sou. És o profeta? Respondeu: não. Tudo assim muito... Essa passagem do Evangelho de João, João Evangelista está querendo deixar muito bem claro que o João Batista não tentou se passar por Messias, tá? Ele não tentou fazer confusão, não tentou mostrar que era uma coisa que não era. Esses cortes aqui muito precisos, né? Como tem aquele meme, né? Cortes Tramontina, pá, corte de precisão. O João Batista, ele está fazendo cortes bem de precisão aqui. Ele diz: não sou, não, não, né? Isso não sou eu, sem reticências, sem abertura para ficar uma margem ali para má interpretação. Quem és? Temos de levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti? Afinal de contas, né? Tá ali batizando, por isso eles foram questioná-lo. Porque o batismo exigia um posto espiritual para ser vivenciado. E ele responde: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme diz o profeta Isaías. Eu sou a voz, olha quem eu sou. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. O que é o deserto? O deserto é por onde nós passamos quando temos dificuldades, onde as riquezas estão ocultas, onde eu vejo as ilusões, onde eu estou sem nada. É. A voz que clama, essa voz do deserto, ela está desesperada por uma solução. E a voz diz: aplainai o caminho do Senhor. Então aqui vem. Alguns fariseus dos enviados lhe disseram: se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? Aí foram direto na questão. Peraí, o que você está batizando aí, então? Se você não tem esse posto espiritual todo, que você está se metendo de batizar os outros, né? João lhes respondeu: eu batizo com água. Entre vós está alguém que não conheceis, que vem depois de mim. Eu não sou ninguém para soltar-lhe a correia da sandália. Esse simbolismo da sandália, ele não vai se completar aqui. Ele vai voltar em outros momentos. E é uma referência a um movimento, veja, ele é um movimento de comum ali. Imagine que as sandálias, quem tinha sandálias? Não era qualquer um que tinha as sandálias. Quando ele diz, entre vós está alguém que não conheceis, que vem depois de mim, está vindo, e eu não sou ninguém para soltar-lhe a correia da sandália, nem na posição mais humilde que eu possa estar, eu não sou ninguém. Nem abaixado diante dos seus pés, eu não sou ninguém. Tá? Ele está se colocando numa posição de pequeno diante da grandeza do verdadeiro Messias. Isso acontecia em Betânia, junto ao Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, viu Jesus aproximar-se e disse: olha, o que ele faz? Ele viu Jesus aproximar-se e disse, em voz alta: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele eu disse: depois de mim vem um homem que existia antes de mim, porque está antes de mim. Quer dizer, em grandeza, em tamanho. Embora eu não o conhecesse, vim batizar com água para que se manifestasse a Israel. João deu este testemunho. Abre o testemunho do João.
Contemplei o Espírito descendo do céu como pomba e pousando sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar me havia dito: aquele sobre o qual vires descer o Espírito e pousar, é o que haverá de batizar com o Espírito Santo. Eu o vi e testemunho que ele é o Filho de Deus. Aqui, João Batista dá o testemunho dele, de que ele tinha sido instruído, de que se ele visse pousar o Espírito Santo em alguém, é ele. E ele viu. Então ele dá um testemunho de eu vi. E por isso eu posso dizer, eu batizo com água, mas está vindo aí quem batiza com o Espírito Santo. Então ele anuncia isso muito corajosamente naquele meio, preparando um cenário. Pode ver que essa organização aqui do Evangelho de João tão bem feita, né? Que ele traz lá na primeira passagem o início e vem para o testemunho de João. Então ele sai do início e vem para o testemunho de João, que vai dar abertura a toda essa história. A próxima a gente já vai aos primeiros discípulos, em que Jesus está atuando como aquele que batiza com o Espírito Santo. Tem algo bem especial aqui que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos dessa belíssima novela. Uma novela sacra, uma novela incrível, meu Deus, que história. Então pronto, hoje a gente vivenciou esse testemunho do João, e essa visualização, né? João vendo o Espírito Santo descendo sobre aquele homem e constatando, é ele, eu sei que é ele. É muito firme, muito certeiro e muito explicativo aqui também. Esse é o nosso trecho percorrido de hoje. Cuidem-se, meus queridos, minhas queridas. Beijos. Até.